Que bom que nós nos encontramos aqui em mais um dia para nosso momento devocional diário da Igreja Batista Emanuel. Sejam bem-vindos todos aqueles que fazem parte da nossa igreja e todos aqueles que, não fazendo parte, foram convidados para estar conosco. Me chamo Júlio e somos pastores da nossa igreja, da Igreja Batista Emanuel. Nesse mês de maio nós estaremos trabalhando um tema geral para o tema geral é sobre a família, né? E temos um tema para isso, que é o mundo da nossa casa. Estaremos trabalhando em conjunto com as mesmas ideias da campanha da Junta de Missões Nacionais, e que tem como tema Jesus transforma minha vida. Então a gente está juntando as mesmas ideias com as suas devocionais e trabalhando diariamente esse momento em que vamos pensar sobre as nossas famílias, nos nossos lares, nesse momento em que estamos nas nossas casas, né? A maior parte de nós. Então eu vou ler um texto e vou, de certo modo, transpor aquilo que estava posto para o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, dirimindo sobre os conflitos de uma comunidade cristã. E aí eu queria pensar sobre a comunidade da nossa casa, né? O mundo da nossa casa, né? Em Romanos, capítulo 14, o verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, a partir desse texto que eu gostaria de transpor de uma situação de comunidade para a nossa comunidade menor, e a comunidade que hoje estamos participando das nossas casas, que nós precisamos trabalhar algumas coisas importantes para que o mundo da nossa casa seja um mundo melhor, né? E aí eu gostaria de partir dessa ideia principal, que é a nossa vida espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Então o texto vai nos falar, e aí o contexto de todo o capítulo 14 vai nos dizer de situações de conflitos em que as pessoas estavam discutindo coisas secundárias a respeito de comportamentos, a respeito de hábitos, a respeito do que comer, do que não comer, se carne, se legumes, enfim, coisas secundárias que não levavam a lugar nenhum daquilo que Deus tem de melhor para nós. E aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer então que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu gostaria de pegar essa expressão no Espírito Santo, para pensar que nós precisamos trabalhar em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia vai nos falar de diversas situações a respeito do Espírito de Deus. Na verdade, é a terceira pessoa da Trindade, né? Os três, na verdade, são um só. E quando nós nos relacionamos com Deus, relacionamos-nos com o seu Filho Jesus Cristo e também com o seu Santo Espírito. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, que precisamos nascer do Espírito, precisamos nascer de novo. Vai nos dizer que nós devemos andar em Espírito para não cumprir com as concupiscências da carne. Diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, seremos testemunhas, somos testemunhas aonde estivermos. Nos ensina que nós devemos nos encher do Espírito Santo, né? Então, a palavra de Deus está repleta de situações em que devemos também pender para as coisas do Espírito e não da carne. Então, assim, andar no Espírito, viver no Espírito, é viver a sua intimidade com Deus. E o mundo da nossa casa é melhor quando o nosso mundo interior está melhor. Ou seja, quando a nossa relação com Deus se estabelece de uma forma sadia. Daí nós precisamos então nos munir, precisamos nos utilizar daqueles instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos, como a oração, por exemplo, para poder conversar com Deus e colocar diante dele o nosso coração. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos, ao orar ao Senhor, né, entrar no nosso quarto, fechar a porta, em secreto a gente pede a Ele, em secreto Ele nos recompensará. Ou seja, é um momento de intimidade, é um momento de nós trabalharmos a nossa vida espiritual, trabalhar a nossa vida no Espírito de Deus. E aí quando nós cuidamos da nossa vida interior, a nossa casa ganha com isso. E aí há uma qualidade de vida, né? A qualidade de vida interior que reflete no ambiente da casa, nesses dias em que nós estamos vivendo, né? Em meio a essa pandemia, em que nós até obrigatoriamente somos obrigados a conviver mais uns com os outros, né? Mas aproveitar isso como uma oportunidade. Ele vai nos dizer que existe uma qualidade, que é a qualidade do reino de Deus. Ou seja,
Em vez de ficar discutindo coisas secundárias, essa qualidade do reino de Deus, ela traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Então, que o nosso coração seja preenchido, que o nosso coração seja marcado, a nossa vida, os nossos atos, por justiça, por paz e por alegria, né? Então, em primeiro lugar, é cuidar da nossa relação com Deus, porque tudo isso nós encontramos no Espírito Santo, ou seja, na vida com Deus. E aí precisamos colocar então os nossos corações diante dele. E com isso então vamos ter uma qualidade de vida diferente. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância se encontra exatamente quando nós nos alimentamos dele, e através da oração, por exemplo, através das devocionais, da sua palavra, nós colocamos nossos corações diante dele. E aí nós temos atitudes importantes, né? Ele vai dizer assim, ó, aquele que deste modo serve a Cristo. Ou seja, o serviço é uma consequência. Quantas coisas nós podemos compartilhar nas nossas casas? Quantas coisas nós podemos dividir as tarefas, né? Servir uns aos outros, né? Os homens lavando os pratos, né? Obedecendo às suas mulheres. Brincadeira, né? Mas assim, servindo uns aos outros, né? Os cônjuges, os filhos, pais para os filhos, filhos para os pais. Mas é uma oportunidade singular que nós temos de, com isso, servir a Cristo. Ou seja, em primeiro lugar, é a nossa relação com Ele, é servindo a Cristo que nós vamos então experimentar um tipo de serviço de uns para com os outros, com essa comunidade que é a nossa casa. Portanto, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí ele diz, assim, seguimos, pois, as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Né? Ou seja, tudo é consequência da nossa relação com Deus, porque aí sim é mais fácil seguir o caminho da paz. Paz que nós estamos precisando nesses dias, né? Deixa para lá tanto conflito, tanta polarização, tanta coisa, né? Mas seguir o caminho da paz. Então, viver pacificamente uns com os outros e edificando uns aos outros, ou seja, sempre potencializando o que há de melhor no outro, sempre preferindo em honra uns aos outros, sempre buscando o melhor para o outro, né? Se o outro está vivendo bem, melhor, isso também vai fazer bem a minha e a sua vida, né? Então, por que não aproveitarmos esses dias e cultivarmos a nossa vida espiritual? Porque o mundo da nossa casa vai depender, né, em termos de qualidade, do nosso mundo interior, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus. E coisas boas nós vamos colher, né? A paz, a alegria, a justiça no Espírito Santo, e as nossas atitudes serão melhores. Então que Deus esteja nos abençoando. Junto com essas devocionais que nós estamos produzindo, enviaremos também material da Junta de Missões Nacionais, de Igreja Multiplicadora, que trabalha a questão do Jesus Transforma a Minha Família, e nós estamos baseando, né, as nossas devocionais em cima também desse material da Junta. Então nós vamos enviar as devocionais, os textos, vamos enviar os motivos de oração, e todos juntos vamos estar assim procurando cooperar com aquilo que há de melhor para o mundo, para as nossas igrejas, para as nossas famílias, sobretudo nesse momento, né? E que Deus dê graça à sua vida, que Deus esteja abençoando você grandemente. Deus o abençoe.